A ciência também já mostrou que o segundo tópico, que é a herança das características adquiridas devido a efeitos diretos do ambiente, também não acontece dessa forma. Então, somente a premissa número 1 e a número 4, na verdade, é que são as duas que permanecem válidas atualmente na ciência. Então, ocorre sim um processo de seleção natural, inclusive nós fazemos um processo de seleção artificial, por exemplo, se a gente pensar nas fazendas, né, a questão da criação do gado, a seleção de sementes, tudo isso é um processo de seleção artificial, que segue mais ou menos, né, a premissa muito parecida da questão da seleção natural, que obviamente ela não é artificialmente feita, é feita pela natureza. E a questão das mutações, né? Então, quer dizer, nós somos efetivamente animais, seres vivos que estão em constante mutação. E a mutação é que vai determinar, na verdade, a mudança da nossa característica genética, que vai fazer com que novas proteínas sejam sintetizadas no nosso organismo, produzindo, consequentemente, células com estruturas novas e com funções diferenciadas. Então, Darwin diz o seguinte: o homem, com suas nobres qualidades, ainda carrega no corpo a marca indelével de sua origem modesta. Então, o que eu quero dizer com isso quando eu trago esse pensamento de Darwin? Quando a gente olha o nosso desenvolvimento agora, não é, ontogenético, né? Quer dizer, a gente vê que mesmo quando nós nos desenvolvemos desde o nosso primeiro instante, se é que é assim, a gente pode chamar, né, o primeiro instante de vida enquanto uma única célula, nós retratamos ao longo do nosso desenvolvimento embriológico, né, tudo aquilo que aconteceu na evolução da vida dentro desse nosso planeta. Então nós começamos com os primeiros seres unicelulares, começamos a nos tornar seres então pluricelulares, e é interessante observar que, por exemplo, né, se nós olharmos só essa primeira coluna aqui, ó, desses embriões, fica muito difícil a gente dizer quem é quem. Eles parecem todos muito semelhantes, né? A gente só vai conseguir identificar quem é quem quando a gente olha verticalmente. Aí nós vemos, na verdade, que aqui a gente já consegue diferenciar quais são esses seres vivos. Então, existe um desenvolvimento, não é, embrionário que ele retrata milhões e milhões de anos de evolução. Então, entender que essas alterações no nosso ciclo de vida, de certa forma, nós mais ou menos retratamos tudo aquilo que aconteceu dentro da evolução da vida no nosso planeta. E, então, culminando então, nesse ser que, dentre os seres existentes, aparentemente é o único que tem a consciência de si mesmo e aquele que consegue modificar o seu hábitat, consegue modificar o seu mundo e adapta esse mundo às suas necessidades. Então, a primeira vez que eu comecei a estudar um pouquinho sobre a questão da evolução foi com esse livro aqui. Esse aqui era a Bíblia, na verdade, dos cinesiologistas. Todos os estudantes compravam, nós tínhamos que ler praticamente esse livro todo. E no capítulo que fala sobre evolução e postura, né, ele diz assim, a primeira sentença diz assim, ó, antropologistas consideram o homem como produto de 3 características fundamentais. Primeira, um grande cérebro, mãos manipulativas e uma postura ereta. Então isso para mim me chamou muito a atenção, porque me reportou a questão do que aconteceu em termos de adaptações, de modificações do nosso corpo, para que a gente chegasse à nossa condição, né, de ser humano. Então, se a gente pensar na postura ereta, quanto tempo levou para a gente chegar na postura ereta? Nós levamos 350 milhões de anos de evolução para chegar na posição, né, de 2 apoios. Veja que 150 milhões de anos atrás, surgiram os primeiros mamíferos. 70 milhões de anos atrás, os mamíferos quadrúpedes se desenvolveram e depois começaram a se transformar em bípedes e em 30 milhões de anos atrás é que os primeiros hominídeos eles deixam então deixam as florestas, na verdade, vão para as savanas e aí eles têm a necessidade realmente de se colocar em 2 apoios para ver, na verdade, por cima da vegetação, né, e tentar sobreviver em função dos grandes felinos e outros animais com os quais eles tinham que lutar pela sua sobrevivência. Então, quando a gente olha esse desenvolvimento, né, quer dizer, então, adquirir a postura ereta, ter um grande cérebro, houve também modificações no tamanho, nas dimensões corporais. A nossa cabeça, né, quer dizer, a cabeça dos primeiros hominídeos, ela foi aumentando para poder, na verdade, conter dentro dela um cérebro crescente, com um número de neurônios crescente, que tinha que dar conta de uma complexidade crescente desse ser que agora ele manipula objetos, ele manipula, né, as atividades para a sua sobrevivência. As mãos que antigamente eram utilizadas fundamentalmente, né, muito mais para a locomoção, numa condição de 4 apoios,
ela passa a ser utilizada agora para manipulação de objetos, ao crescimento, né, o desenvolvimento do nosso polegar, nos permite movimento de pinça, movimento de oponência. Isso, na verdade, é que nos possibilita modificar, construir ferramentas e modificar o ambiente no cérebro. Quando a gente olha, né, filogeneticamente, então olhando o cérebro, né, filogeneticamente, veja o tamanho do cérebro, né, de um rato, né, de um camundongo, de um gato, de um cachorro. Então, existe um aumento crescente durante o processo evolutivo no número de neurônios, na complexidade desse sistema que vai ser responsável pelo controle, na verdade, do movimento. Quando a gente olha, né, por exemplo, a questão da estrutura desse cérebro, observe como é interessante que lá no rato, praticamente o cérebro ele não tem quase nenhum tipo de rugosidade, que a gente chama, né, de giro ou circunvolução, é um cérebro liso. À medida que nós vamos evoluindo, ele vai adquirindo então uma série de circunvoluções ou giros para conter um número crescente de neurônios dentro de uma cabeça que era limitada. E a cabeça não podia crescer muito por uma questão biomecânica. Se tivesse uma cabeça muito grande, ele seria uma presa fácil para outros animais, né? Ele teria dificuldades de locomoção em função de mudanças no seu equilíbrio. Então tinha que ter uma otimização dessa cabeça que não podia crescer muito. Então, como ela não podia crescer muito, na verdade, as células se dobraram sobre elas mesmas, formando então esse córtex, possibilitando um aumento na área de superfície do número de células do nosso cérebro. Interessante quando a gente olha o nosso desenvolvimento agora ontogenético, nós enquanto seres que estão se desenvolvendo, a gente retrata também essa mesma evolução, né? Nós começamos com um cérebro que não tem nenhuma rugosidade, veja que aos 100 dias é um cérebro totalmente liso, ó, e aos pouquinhos ele vai adquirindo então as rugosidades, os giros, as circunvoluções vão sendo desenvolvidas. Então, mesmo no nosso desenvolvimento ontogenético, a gente retrata uma questão evolutiva entre as espécies. Tive a oportunidade de conhecer, né, o Museu de História Natural de Paris e é fantástico, né, a quantidade de esqueletos que eles têm lá dentro, é uma coisa assim impressionante. A gente vê a história viva diante dos nossos olhos e é uma coisa assim que, eu não sei, eu saí de lá assim, muito impressionado com a quantidade de animais que se desenvolveram ao longo, né, de toda a existência da vida no nosso planeta. Quando a gente olha também, né, tem questões das modificações, a gente pode até, né, eu parei vários minutos aqui para tentar identificar as mudanças que acontecem exatamente naquela questão de sair da posição de 4 apoios para uma posição bípede, as modificações que tiveram que acontecer no nosso esqueleto, na nossa estrutura, que nos possibilitasse usar os pés mais para locomoção, né, e as mãos mais para manipulação de objetos. Bom, agora dentro da questão da plasticidade, então, ontogenética, ou seja, como é que nós, enquanto seres vivos, nos adaptamos dentro do ciclo de vida. E isso é que eu venho trabalhando ao longo desses anos. Então, antes que eu possa entrar em alguns modelos, eu queria falar um pouquinho sobre alguns fatores mecânicos que vão ter um fator determinante na plasticidade, que eu chamo de neuromusculoesquelética, porque é uma plasticidade que envolve o sistema de coordenação, o sistema de execução e o sistema que dá apoio, na verdade, para que o movimento possa ser realizado.